Interações fármaco-nutrientes em crianças. Caracterização do grupo etário. A população mundial atingiu 7,24 bilhões de pessoas e continua a crescer desenfreadamente. A maior parte da população está concentrada no continente asiático, seguida por América e África. Estima-se que cerca de 26% deste total seja composto por crianças entre 0 e 14 anos. A explosão demográfica aponta para um crescimento de 5% na população infantil no período de julho de 2012 a janeiro de 2014. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que 10% da população infantil tem excesso de peso, enquanto 16% das crianças menores do que 5 anos sofrem de baixo peso, sendo a subnutrição a responsável por 1/3 das causas de morte entre essa faixa etária. As estatísticas podem ser um pouco cruéis, mas alertam para a necessidade de se valorizar mais esta população. As crianças não podem ser entendidas como pequenos adultos em relação às características fisicobiológicas. A fisiologia do corpo humano varia muito na primeira década de vida, acarretando em mudanças na funcionalidade de cada órgão. Durante as fases de crescimento, as crianças estão em contínuo desenvolvimento e apresentam significativas variações de metabolismo e maturação fisiológica. As crianças apresentam extrato córneo menos espesso e maior absorção cutânea, menos massa muscular, menor solubilidade de fármacos lipossolúveis, maior volume de distribuição, depuração renal incompleta e baixo pH da urina, maior esvaziamento gástrico, pH gástrico irregular, peristaltismo intestinal irregular, menor fluxo sanguíneo, maior proporção de água corporal, menos proteínas plasmáticas, limitação do metabolismo hepático, deficiência de sais biliares e enzimas e mucosa intestinal mais permeável. Principais classes de medicamentos usados em crianças são elas: analgésicos e antipiréticos, broncodilatadores beta-adrenérgicos e antibióticos de uso sistêmico. Vale lembrar que crianças menores de 2 anos utilizam mais medicamentos. Analgésicos e antipiréticos são utilizados para aliviar sintomas de dor e febre. Os mais comuns para crianças são a dipirona, o ácido acetilsalicílico, o ibuprofeno e o paracetamol. Broncodilatadores beta-adrenérgicos. Os mais utilizados são o salbutamol e o fenoterol. Eles atuam em receptores beta-adrenérgicos, promovendo a broncodilatação. Antibióticos de uso sistêmico. São utilizados no tratamento de infecções bacterianas. Dentre eles, destacam-se as sulfonamidas, como a trimetoprima e o sulfametoxazol, os beta-lactâmicos, como a amoxicilina, e as cefalosporinas, como a cefalexina. Interações fármaco-nutriente. São decorrentes do consumo de certos medicamentos juntamente com alguns tipos de comidas, bebidas, vitaminas e suplementos minerais. As interações entre fármacos e nutrientes podem ser classificadas em 4 categorias principais. São elas:
inativação ex vivo, interações associadas à absorção, interações associadas ao mecanismo de ação e interações associadas à eliminação. Como resultado dessas interações, características farmacocinéticas e farmacodinâmicas podem estar alteradas. Por esta razão, é importante conhecer e estudar as interações farmaconutrientes em crianças. Seguem alguns exemplos de interações entre medicamentos e alimentos mais comuns observadas em crianças e como sua administração deve ser procedida. Agonistas beta-adrenérgicos causam hipocalemia potencialmente grave devido ao maior influxo de potássio nas células. Ligação ao receptor acoplado à bomba de sódio e potássio ATPase. É aconselhável ingestão maior de alimentos com potássio. Antibióticos. A utilização de antibióticos pode resultar na diminuição de vitamina K e vitamina B12. Nesse caso, a ingestão de alimentos que contêm probióticos e prebióticos pode ser aconselhada. Antibióticos beta-lactâmicos. Deve-se evitar a administração do medicamento após as refeições, para que sua absorção gastrointestinal não seja reduzida. Sulfonamidas. Não devem ser administradas com leite e derivados, pois ocorre a formação de complexos inativos com o íon cálcio. Antibióticos trimetoprima e sulfametoxazol. Não devem ser administrados com alimentos ricos em potássio, pois pode haver hipercalemia devido à dificuldade da secreção renal desse íon. Inibem a síntese do ácido fólico, afetando tecidos altamente proliferativos, devendo-se administrar ácido folínico caso hajam alterações. Aspirina. O uso crônico aumenta a excreção urinária de vitaminas C, B1, B6 e K, além de diminuir os níveis séricos de folato, ferro e potássio. Há redução também na absorção de vitamina B12, potássio, ferro e zinco, podendo ser necessária a suplementação alimentar. A ingestão de alimentos sólidos antes da administração do ácido acetilsalicílico diminui sua absorção, apesar de aliviar os desconfortos gastrointestinais. Deve-se reduzir o consumo de alimentos ácidos, evitando danos na mucosa gástrica. Ingestão de ácidos graxos, ômega 3 e vitamina E aumentam os efeitos antiplaquetários. O paracetamol apresenta ação mais demorada quando administrado juntamente com alimentos. Também pode interferir ligeiramente na absorção de vitaminas B1 e B6, vitamina K e ácido fólico. Caso seja desejado um efeito analgésico rápido, deve-se evitar as dietas hiperglicídicas, contendo principalmente pectina, que retardam significativamente a absorção do fármaco. Por esses motivos, é importante que durante a consulta com o médico ou farmacêutico seja perguntado quais medicamentos a criança utiliza e seus hábitos alimentares. Equipes multidisciplinares e a utilização de programas que identificam interações farmaconutrientes também são importantes para evitar possíveis interações indesejáveis, além de otimizar a terapia medicamentosa.